Sejam bem-vindos a mais um Papo Cinema. A gente vai assistir Nisa 2, essa animação chinesa que vem quebrando todos os recordes de bilheteria. Ela desbancou Divertidamente 2 no posto de maior bilheteria de todos os tempos, ou seja, Nisa 2 é a maior animação em bilheteria, em dinheiro. Eu vou explicar o contexto absurdo, avassalador. Na verdade, Nisa 2 é a continuação de um filme de 2019, Nisa 1, que o Ocidente também não viu. Poucas pessoas no mundo viram, a não ser os chineses. É um mercado muito fechado. Eu soube de Nisa e Nisa 2 há mais ou menos um mês atrás. Eu vi o primeiro filme, é espetacular. Vi o segundo e a grandiosidade do segundo filme com um maior orçamento. É uma história muito mais elaborada, baseado num conto chinês, nessa mitologia riquíssima chinesa, com muita coisa para se desenvolver, para se falar. Então vamos entrar nesse universo maravilhoso, pouquíssimo conhecido, e passar um pouquinho para vocês desse fenômeno absurdo que se chama Nisa, agora aqui no Papo Cinema. Mas antes da vinheta, se inscreve aqui no canal, dá essa moral, beleza? Então vamos entrar novamente no mundo e no universo mitológico de Nisa, agora aqui no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos de volta para falar de Nisa 2, esse fenômeno avassalador de bilheteria que o Ocidente novamente está de cabelo em pé. E para vocês que não sabem do que eu tô falando, do contexto, é normal, tá? O Ocidente não sabia de Nisa 2, muito pouco conhecido. Eu vou tentar explicar o contexto para que vocês entendam e entrem comigo nessa mitologia. Obviamente o 2 e o primeiro também, eu não vou dar spoiler, tá? Eu vou estabelecer um contexto e contar o argumento do filme, por que essa série, o 1 e o 2, o 2 é genial, o primeiro é espetacular e o 2 é genial. Vocês têm uma ideia? Nisa 2 ele estreou no Ano Novo Lunar, na China, no finalzinho de janeiro, e ele, em 10 dias, ele chegou à marca de $1 bilhão em 10 dias. Em mais algumas semanas, ele desbanca, em menos de um mês, ele desbancou Divertidamente. Divertidamente 2 era a maior bilheteria de todos os tempos, com o lançamento mundial. China, Brasil, vários países no mundo receberam Divertidamente 2 e ele em um mês mais ou menos bateu, vamos botar aí, 1,7 bilhão, 1,698 milhões em um mês. Nisa 2, em uma semana na China, somente na China. O filme estreou 100% no mercado chinês e estreou nos Estados Unidos, em algumas cidades e no Canadá, somente. Então ele conseguiu fazer, em uma semana, ele chegou a 1 bilhão na China e já em menos de um mês, ele já desbanca Divertidamente 2, ele já alcança 1,8 bilhões. Ou seja, ele já é, hoje, já deve estar até em quase 2 bilhões, já é a maior animação de todos os tempos. Todos os tempos. E uma coisa mais impressionante, assim, fazendo 99% da bilheteria no mercado chinês. E isso é tão genial. Assim, o Ocidente tá começando a descobrir a China, né? A China é um país muito fechado, mais de uma tecnologia, de um poderio financeiro absurdo. Então esse é o poderio das animações chinesas que o mundo praticamente não sabe. E olha que coisa impressionante, né? Você desbancar e tem uma coisa que é muito legal, né? Você falar, Divertidamente 2, ele passou no mundo inteiro, né? Isso que é mais impressionante, que eu tenho que falar de novo. Divertidamente 2 passou, e os filmes americanos passam no filme inteiro, inclusive na China, que é um mercado muito consumidor dos filmes americanos, animações americanas. Ele conseguiu desbancar o Divertidamente somente na China. Isso é uma coisa genial e absurda. Bom, eu não tenho como entrar na história de Nisa 2 sem fazer um contexto do universo mitológico do folclore chinês, que é grandioso, é absurdamente rico e é muito bacana a gente descobrir. Isso que é legal de você assistir
animações de países que a gente não tem muito contato, né? Então tudo é muito novo e tudo é muito rico. Então, pra vocês terem uma ideia, Nisa ele é baseado em contos chineses mitológicos titulados The Investitures of the Gods, mais ou menos a criação dos deuses, aonde se encontra também a Grande Jornada para o Oeste, que é um conto muito famoso que o Ocidente também está descobrindo. A gente descobriu, a gente já conhece esse conto, é um pouco mais acessível pra gente esse conto chinês, a Jornada para o Oeste, e que ficou ainda mais conhecido com um jogo maravilhoso, Black Myth Wukong, pro PlayStation 5, ação sobre o Rei Macaco. Então, esses contos, né, da criação dos deuses, a Jornada para o Oeste também faz parte desse universo. Bom, vamos lá. Eu preciso entrar um pouco na história do Nisa 1 para que vocês entendam o contexto, tá? Porque o Nisa 2 é uma continuação direta do primeiro filme, tá? Eu não vou entrar em spoiler, mas uma coisa boa para vocês, tá? O Nisa 1 está disponível no YouTube até o momento, até essa gravação, até o momento. Eu vou deixar o link na postagem e eu espero que ele ainda esteja disponível para que vocês conheçam o primeiro filme, para que vocês já estejam ambientados. E quando vocês conseguirem assistir o segundo filme, em algum momento, vocês já estejam com a história muito lapidada. O filme 2, né, o segundo filme, ele faz um contexto, para quem não viu, tá, o primeiro filme, para que te ambiente. Você não precisaria ver o primeiro, mas obviamente que a importância da trama, para que você consiga absorver todos os personagens, o conteúdo, é importante você ver o primeiro filme, beleza? Bom, vamos lá, vamos contextualizar a Nisa para que vocês estejam junto comigo na história. E a gente já vai pro 2 depois. Início dos tempos, início de tudo, uma pérola, uma orbe, uma esfera chamada Pérola do Caos, que se alimenta da escuridão da lua e da luz do sol, como se fosse o bem e o mal nessa pérola. Numa luta entre os deuses, eles aprisionam essa esfera, essa pérola, e dividem ela em duas: pérola demoníaca e a pérola espiritual. Bom, e aí a gente começa a descobrir uma história mitológica muito rica, que com essa divisão dessas duas pérolas, a pérola demoníaca e a pérola espiritual, o Deus Supremo amaldiçoa a pérola demoníaca, que daqui a 3 anos ela vai receber um raio e vai ser destruída. E ao mesmo tempo, a pérola espiritual, um dos deuses que estavam lutando com essa pérola, tem a incumbência de levar essa pérola para uma aldeia, a aldeia Shentang, e ser o terceiro filho de um casal, para se transformar em um deus. Bom, e aí por uma traição acontecida entre os deuses, essa orbe demoníaca, ela vai parar nessa família, nesse casal, e gerar o terceiro filho. Seria o contrário, eles estavam esperando a pérola espiritual, mas essa mulher dá à luz a essa pérola demoníaca que dá origem ao Nisa, que é esse garotinho encarnado com a pérola demoníaca, esse garotinho mal-humorado, sem dente, rabugento, que é espetacular. A criação do personagem, suas características, como que ele se desenvolve, como que ele se apresenta, é muito legal de assistir. Bom, e aí a história vai se desenvolvendo porque a pérola espiritual, ela vai parar nas mãos desse Deus que traiu. Ela é levada aos confins, ao submundo do oceano, onde os dragões que outrora foram deuses estão aprisionados. E essa orbe é gerada, ela é entregue ao deus dragão, que gera um ovo e coloca essa orbe da bondade e gera o seu filho, com a esperança dele se transformar em um deus, ser aceito nos céus e toda a falange de dragões serem soltas e voltarem ao mundo, não ficarem aprisionados. Olha que história. Eu ia falar uma outra coisa. Olha que história fantástica que você tem. E a partir disso você tem dois personagens, que é o Nessa e o Albing, que é esse filho do deus dragão, que na teoria teriam que ser inimigos, são antagônicos, né? Um é a pérola demoníaca e outro é a pérola da justiça, da bondade, né? Vamos dizer assim. E aí eles começam a ter laços de amizade muito interessantes. E aí o filme tem uma riqueza de detalhes, porque é o seguinte, ele consegue... A gente não pode esquecer que é um filme que é uma animação infantil, tá? Então ele tem uma comédia muito própria, muito interessante, mas que também tem uma história poderosíssima, uma mitologia. E eu adoro quando você traz essas mitologias, que você tem a expansão do universo. E você começa... Ele é muito bem colocado e muito facilmente entendido, porque você traz essa
essa história que é muito complexa, são muitos elementos, mas que com uma capacidade de crescimento histórico e a expansão da mitologia é gigantesca, gigantesca. E aí o filme quer dizer muita coisa interessante, né, na criação dos elementos dessa criança, do Nessa, né, que é uma criança rabugenta, mal-humorada, que não é aceita pela comunidade, né, pelo vilarejo de Shentang, onde os pais tentam, né, os pais meio que escondem a realidade e ele tem que aceitar, né, ser uma coisa que ele não é e depois ser descoberto. Enfim, o filme fala muito sobre descobertas, sobre aceitação, sobre parceria, sobre você pode fazer o seu destino, você não tem que ter um destino já selado. Você é o senhor da sua vida, você é o senhor do seu destino, você comanda as suas ações. Então não é porque você nasceu com uma orbe demoníaca que você vai ser um demônio, que você vai fazer coisas ruins. Isso pode ser mudado. Então essa questão que o filme aborda, muito séria, é muito interessante. Bom, e é claro que assim, eu não poderia entrar em Nessa 2 sem contextualizar a história do primeiro filme. Não tinha como. Então assim, o filme é repleto de sequências de ação absurdas, muito bem montadas, muito bem colocadas na tela. Você entende a mise-en-scène inteira do que acontece. É tudo muito fluido, a animação é linda demais. E ele termina com um gancho absurdo. No segundo que você fala assim, gente, eu preciso ver isso agora, porque ele termina assim, só... E aí? Tá? Então assim, vamos pro 2, para que vocês peguem essa história do primeiro filme, agora potencializem ela muito, mas muito mais. Bom, sobre o Nessa 2, ele tá nos cinemas aqui em algumas cidades americanas. Na China não tem previsão nenhuma de outros países. No nosso país, Brasil, infelizmente não tem prazo, então vocês vão ter que esperar de alguma forma para ver se a distribuição chega. Enfim, aqui é a continuação direta do filme. Ele tem um contexto no início, logo contextualizando a história, tá? Para que você logo entre, e uma cena de batalha aonde os dragões viram um grande protagonista dessa história. E a cena inicial é absurdamente espetacular, criativa, é assim, colorida. As soluções que eles encontram para as batalhas são espetaculares, são incríveis. Eu ficava assim, inacreditável o que eu tô vendo, inacreditável de tão bem feito, de tão bonito que é na tela. E de novo, a criatividade das cenas de batalha são absurdas. E na verdade, Nessa 2 é um grande filme de ação, porque potencializado as coisas que aconteceram no final do primeiro filme, o Nessa e o Albing, eles precisam se juntar porque uma grande guerra celestial com vários novos monstros que entram para a história, principalmente liderado pelos dragões, que vão fazer um ataque gigantesco na cidade. Eles precisam agora defender a cidade e restabelecer a paz entre os reinos. Essa basicamente é o escopo da história do segundo filme. E aí é que mais uma vez eles acertam, porque eles aumentam o escopo da história. Mitologicamente ela fica muito mais rica, mas eles entendem novamente que é um filme de animação infantil, onde as piadas acontecem muito bem encaixadas, como sempre. Um filme com um orçamento que é o dobro. Então assim, as cenas de batalha, cenas de ação, eu coloco essas do Nessa 2, do primeiro também, mas do Nessa 2, principalmente a que abre o filme, e o terceiro ato inteiro, como uma das coisas mais incríveis que eu já vi na animação em todos os tempos. O terceiro ato do filme, a grande batalha celestial que acontece, eu não quero dar spoiler pra vocês, é tão incrível, é tão rica em todos os aspectos, é colorida, o embate é maravilhoso, a forma da mise-en-scène é muito bem explorada, você entende tudo que acontece é muito detalhe e é extremamente bem feito. E aí tudo que ficou estabelecido no primeiro filme, né, os laços de amizade entre o Nessa e o Albing, a aceitação, a parceria, a cumplicidade, a piedade, me fala muito sobre culpa, sobre perdoar. Então assim, são vários elementos estabelecidos nessa animação, estabelecidos em uma mitologia riquíssima que o povo do Ocidente não conhece, que é muito legal de você explorar. E tem mais um detalhe, o filme faz parte de uma trilogia, ou seja, espere um Nessa 3 pra gente tentar fechar essa história incrível
incrivelmente bem feita, bem montada, bem dirigida, e é um desbunde visual. Bom, vamos fechar o raciocínio e a nota, já falei demais, eu tinha que contextualizar o Nisa 1 para vocês entenderem o contexto da história. O Nisa 2, tudo que acontece no primeiro, ele é potencializado em todos os sentidos. É um filme muito mais rico em detalhes históricos da mitologia desse universo, mas que não deixa nunca o entendimento que é um filme para agradar as crianças. Então você tem tudo. Tem uma frase muito interessante que a gente fala que uma animação boa é quando uma criança se diverte e o adulto reflete. Essa é a ideia desses dois filmes, e principalmente Nisa 2. É um filme maravilhoso, incrível, tô com vontade de ver de novo. Então vou fechar essa animação que é surpreendentemente espetacular com uma nota 10, chancelado pelo Papo Cinema. Nisa 2 é nota 10. E o primeiro filme, eu vou logo dar a nota do primeiro filme que eu vi também, a gente falou muito sobre ele aqui. Nisa 1 de 2019 eu dou uma nota 9,5, chancelado também. E o Nisa 2 fechei com uma nota 10. Então é isso, fechamos. Vídeo longo, mas espero que vocês tenham gostado. Já se inscreveram aqui no Papo Cinema? Curtiu o vídeo? Dá um joinha, pô. Não curtiu? Joinha pra baixo, zero problema. Ative as notificações, que é importante, vocês já sabem. Nossas redes sociais estão aqui para que vocês conheçam nosso trabalho também em outras redes. Comentem aqui se vocês viram, se vocês vão ver, se interessaram para ver. Já falei, Nisa, o original de 2019, até o momento está aqui no YouTube. O link vai estar na postagem, espero que vocês todos que queiram ver, assistam e comentem aqui pra gente ter esse bate-papo. Adoro quando vocês escrevem para mim, eu respondo todos sem exceção. Ter esse feedback é importantíssimo pro canal, beleza? Então é isso, um abraço a todos, obrigado pela paciência, valeu e fui!